Boa tarde, crianças do terceiro ano, mais uma aula, hoje correção do PET 1 de Geografia, semana 2, páginas 46, 47 e 48. Então, vamos à explicação do conteúdo. Então, hoje nós vamos estudar o tema Diferentes Paisagens. Querida criança, nesta semana vamos relembrar como e por que diferentes grupos de pessoas transformam as paisagens no decorrer do tempo de acordo com as suas necessidades e cultura. Então a gente vai falar das paisagens, né? E o porquê dessa transformação. Recapitulando, diferentes paisagens. Vivemos em um planeta repleto das mais diferentes paisagens. As paisagens são o resultado de uma combinação dinâmica de elementos de origens diferenciadas, físicas, biológicas e humanas. A paisagem é a dimensão do espaço na qual conseguimos identificar a história de uma sociedade, as histórias individuais que compõem a cultura de um povo. Nas cidades, são comuns as construções, como prédios, pontes, ruas e praças que foram construídos em diferentes épocas e nos permitem conhecer um pouco da história daquela cidade. Então, isso aqui tudo tem a ver com nós também na nossa cidade, com a nossa paisagem, com as modificações que existem na nossa cidade. De repente, né? Antes, quando morava em certo lugar, era assim, não tinha essa rua, então, e hoje em dia a gente consegue ver a transformação, parece até que mais rápido, porque devido à necessidade das pessoas em construir, né, casas, comércio, escolas, né, novas escolas, novos parques. Então, com isso, a paisagem acaba que fica modificada, né? Então, o homem também, na maioria das vezes, ele modifica por causa da necessidade e por causa também do seu conforto, do seu luxo, né? Já os indígenas, que a gente vai falar um pouquinho dele, os indígenas não. Eles modificam a paisagem do ambiente onde eles vivem por causa da necessidade de vida deles. Para saber mais, então aqui eu vou estar colocando esse vídeo para vocês, ok? Abaixo do meu, que é a complementação da aula. Atividades. Observe as fotos a seguir. Temos duas fotos. Aqui tem a Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Dá para ver que é uma foto antiga, né? 1946. Olha o tanto de árvores que existia. Que coisa mais linda. E aqui, a mesma avenida, mas já em 2021, né? Olha que diferença. O verde, né? Praticamente já não existe. Por quê? Porque aumentou, né, as construções, a necessidade do homem foi aumentando. Quanto maior fica a população de um ambiente, de um lugar, maior a necessidade de se construir mais casas, mais escolas, mais hospitais, postos de saúde, etc. Então, aqui na atividade A, compare as duas fotos e aponte o que mudou nesse lugar. Então, aí tá fácil, ó. Aqui tinha prédios antigos, os prédios antigos foram substituídos pelos prédios novos, né? As árvores também, olha aqui, diminuiu bastante, né? E também não dá para perceber tão nitidamente, mas a gente pode imaginar que os veículos também, né, foram substituídos pelos mais modernos. Então, aqui vocês podem estar colocando assim. B. Na sua opinião, quando o livro, o PET pede, na sua opinião, quer dizer que tem que ser com a opinião de vocês. Mas eu sei que tem várias crianças que possuem dificuldade, então eu vou dar a minha opinião
não precise fazer a minha opinião, é a opinião de vocês, mas eu vou colocar depois a correção a minha. Quando vier para vocês colocarem a correção de vocês, a opinião de vocês, eu vou colocar a minha escrita de uma outra cor, para vocês verem que é a minha. E quem consegue fazer sozinho, vai fazer com a opinião de vocês, não é para copiar a minha, ok? Então, aqui vai ser azul na minha correção, que eu vou colocar depois. Na sua opinião, as modificações foram favoráveis ao ambiente? Justifique a sua resposta. Vocês acham que essa modificação aqui que teve, né, foi favorável para esse lugar, para o ambiente? Então, é para justificar, quer dizer que é para você explicar. Agora eu vou falar a minha opinião. Na minha opinião, não. Né? Por quê? Porque tiraram a maioria das árvores. Olha aqui o tanto de árvore que tinha. Poderia ter deixado essas árvores, não poderia? Então, na minha opinião, não foi favorável. Não. Por quê? Tiraram a maioria das árvores do ambiente e isso prejudica o ambiente, né? Por quê? Porque as árvores, elas ajudam a refrescar e dar sombra para o ambiente. Então, para mim não foi favorável. Ah, professora, mas eu achei que foi. Então, coloca a sua opinião, ok? Sua opinião está valendo. 2. Marque com um X as imagens abaixo que foram modificadas pelo homem para atender às suas necessidades. É a imagem que modificou para atender a necessidade. Ah, eu vou tirar ali umas árvores, eu vou desmatar ali, porque eu vou construir um shopping. Shopping é luxo, né? Então, eu vou desmatar ali para construir a minha casa. Então, aí é necessidade, né? Então, são várias formas de, vários porquês, vários motivos de se modificar um ambiente. Aqui foi modificado pelo homem? Não foi, né? A outra figura foi modificada pelo homem? Foi aqui para atender a sua necessidade? Sim, ele modificou, né? Construiu algumas casinhas, mas porque quis atender a necessidade dele. Aqui foi também, né? Ele talvez desmatou aqui para construir, né? Que é o indígena, né? Para construir a sua moradia. E este? Foi totalmente, né? Porque ele teve que fazer prédio, ele teve que fazer ponte, ponte não, viaduto, né, estradas, então foi totalmente modificado. Então vocês vão marcar e colore também para ficar uma apresentável para a professora. 3. Leia o texto abaixo e responda as questões. Então aqui já é um outro textinho que vai falar de paisagem, que vai falar dos indígenas. Né? Lembrando que dia 19 é o dia dos indígenas. Então, vamos lá. Os indígenas e as paisagens. Os indígenas modificam as paisagens para sobreviver. O que eu acabei de falar no comecinho da explicação. Se ele desmata, né, é porque ele precisa daquilo que ele está cortando para sua sobrevivência. Né, ou para colocar um fogo, né, no seu alimento, para preparar o seu alimento, ou para construir alguma coisa que ele vai usar na sua moradia, e assim por diante. Eles representam comunidades que consideram a natureza como parte de sua família e história. Logo, a tratam com muito respeito e cuidado. Dessa forma, extraem da natureza apenas o que precisam para se alimentar, caçar ou construir suas moradias. Então, eles tiram só o necessário da natureza. Os indígenas só cortam uma árvore para quê? Para quê que eles só cortam uma árvore? Apenas para o necessário. Ou seja, eles só cortam a árvore apenas para o que precisam, para a sua necessidade. Só isso. B. Na sua opinião, aqui tá vendo? Na sua opinião de novo. Então, quer dizer que eu tenho que considerar a sua opinião, mas eu vou dar a minha, que depois a correção vai estar com caneta azul. Ok? Na sua opinião, os homens da cidade têm a mesma intenção nas atitudes ao modificar uma paisagem?
como os indígenas do texto? Por quê? Vocês acham que os homens da cidade tratam a natureza com respeito? Eu, na minha opinião, não. A maioria das pessoas, não, né? Por quê? Os indígenas, eles modificam apenas o necessário para sobreviver. Já nós, né? Nós que eu falo que são os homens em geral, né? Os homens da cidade, eles visam o conforto e luxo. Então, o indígena cortam, né? Eles modificam o necessário para a sua sobrevivência e os homens da cidade para o seu luxo e conforto. Ok, crianças? Então, essa é a nossa aula do PET 1, semana 2 de Geografia. Beijos!